Fala pessoal, Pedro aqui e hoje a gente começa uma série nova aqui no canal que é conversando com alguns amigos que estão envolvidos no mundo do café. E nesse episódio piloto, o episódio número 0, eu conto com a ajuda do meu amigo Lício. O Lício também é um entusiasta do café, também tem um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube, vou deixar tudo linkado aqui na descrição desse vídeo, então dá uma conferida lá no conteúdo dele também. E a gente abordou expresso em casa, muito para quem está começando ou querendo começar, ou está querendo avançar mais um pouquinho. Então a gente bateu esse papo. Por ser o episódio piloto, ainda tinha algumas questões ali para ajustar, principalmente o meu áudio, que não ficou dos melhores. Mas como ficou um bate-papo bem legal, eu resolvi deixar mesmo assim, mesmo sem a qualidade que eu gostaria que tivesse do áudio, e no próximo eu já ajusto esse problema. Então assista aí o bate-papo que eu tive com o Lício, deixa nos comentários suas recomendações, suas críticas construtivas. Vamos melhorar esse quadro aqui e eu conto com vocês. Agora Então sim. bora, então bora falar aí sobre expresso e principalmente se vale a pena ter uma máquina de expresso. Conta aqui. Valeu, Ulisses, por topar fazer esse papo aí, cara. Distância não deixa a gente fazer juntos esse vídeo, mas a tecnologia nos permite isso. A gente já conversa tanto que eu acho que valia a pena gravar uma dessas conversas, É, então é, obrigado pelo convite. valeu, cara. Eu tô querendo trazer esse modelo para o canal de bate-papo com os amigos, né, que são envolvidos no mundo do café. E quando eu conheci o teu perfil no Instagram, você já estava com a Flair. Eu sei que você tem uma Oster também, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho assim, como você começou no Expresso especificamente, não no mundo dos cafés, mas no Uhum. Expresso, assim, e a gente abordar esse papo falando se vale a pena, quais são os desafios, o que a pessoa precisa ter, né, para iniciar nesse mundo do café expresso, que é complexo, né? Tem muitas variáveis, assim, e o Expresso tem tudo para dar errado, né, cara? Mas vamos Tem. lá, começa aí, me conta aí como é que tu começou nesse mundo dos expressos. Cara, o Expresso, a história do Expresso começou bem. De eu querer começar a fazer o Expresso foi justamente na pandemia, logo que no meu trabalho a gente tem um barista, então eu tomava muito Expresso lá. E eu já entendia que o café lá já era um café de melhor qualidade, não chegava a ser um especial, mas já ali tá num gourmet, um nível mais alto, com uma pessoa fazendo, uma pessoa tendo um cuidado para te entregar aquilo. E quando a gente acabou migrando pro home office, eu senti essa falta. E aí eu comecei a pesquisar algumas máquinas de expresso e foi aí que eu comprei a Oster. E, Maneiro. e para mim, eu esperava que eu ia ter um resultado parecido com aquele. E não tive. E aí você É, usava que moedor na época com a o Oster? que veio com a Oster, né? A Oster ela tinha um moedor de hélice, então um triturador, e eu Uhum. usava ele com filtro pressurizado. E aí sim, só que eu, é, né, meus amigos costumam falar que eu não sei brincar, eu não sei começar nada. Então eu fui pesquisar também, porque eu queria melhorar meu café, eu queria ter um café mais gostoso, queria primeiro chegar naquele ponto do que eu tinha com o barista, e aí eu comecei a pesquisar, e quanto mais eu pesquisava, mais eu via que eu estava realmente longe de chegar no ponto que eu queria. E aí sim, é esse buraco negro que você entra e não consegue nunca mais sair. Cara, é interessante que você falou que você começou no meio da pandemia, né? Quando foi trabalhar de casa, eu também. Eu trabalhava no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro e eu ia no Coffee Five quase todo dia tomar um expresso. E aí, quando eu comecei a trabalhar de casa, eu senti falta e eu já estava querendo comprar uma Aran, então acabou casando aí esse momento e eu já tinha o moedor da Breville, então foi pegar a Aran e começar essa aventura aqui. Foi uma aventura mesmo. Ainda mais as máquinas manuais, né? Que a gente vai chegar nela. Mas aí, conta aí, você começou a mexer com o Expresso, entrar nesse mundo obscuro aí do Expresso, com a Oster, e começou a pesquisar mais sobre Expresso especificamente. E foi. E aí eu fui pesquisando sobre o Expresso, tentando entender, mas o que hoje eu digo é basicamente, o Expresso ele não é você chegar e fazer café. Você quer fazer café em casa, tranquilo, você faz um coado, É, usa uma cafeteira italiana, uma moca, qualquer coisa. O Expresso ele é um hobby. Quando é, você entra naquilo, você tem que tratar como um hobby, porque cara, tem muito detalhe, você tem que estudar muito. E hoje, com o acesso que a gente tem pouco acesso a máquinas aqui no Brasil. E quanto
mais caseira é a máquina, mais trabalhoso vai ser para você conseguir tirar qualquer café naquela máquina. Esse é o ponto. Então é muito assim, saber o que você vai escolher do café. Não adianta você comprar um café super frutado e achar que você vai ter o mesmo resultado de um café que você toma na cafeteria. Principalmente porque os cafés em cafeteria com barista, eles usam uma relação ali de pó, saída de líquido, muito diferente do que a gente aprende a usar em casa. Então, a proporção, né? Então, de 1 para 2, eles usam de 1 para 4, né? E assim vai crescendo. Então, é, você tem que estudar muito, você vai se frustrar muito e você vai errar muito e vai gastar muito grão com isso. Então tem que estar preparado mentalmente para chegar nesse ponto. É interessante que você falou que você comprou a sua máquina da Oster e começou com moedor de hélice. E isso é um erro muito comum, né? Achar que a máquina às vezes é mais importante até que o moedor. E aí quando a gente começa, a gente percebe que o moedor é que na verdade vai ditar como esse expresso vai sair, né? A qualidade do moedor, da moagem, vai ditar, assim como a qualidade do café também, né? Uma torra fresca, uma torra mais evoluída para conseguir extrair mais doçura, as notas de chocolate, castanha e tudo mais. E um erro que eu fazia muito era comprar qualquer café e colocar no expresso e falar, pô, esse café tá ácido demais, eu não estou sabendo fazer, eu sempre botava a culpa em mim, né? De fato, eu estava usando o café errado, mas quando eu comecei a passar, quando eu comecei a usar café próprio para expresso, né, com uma torra mais evoluída, que aí começou a mudar e também entender que é preciso testar bastante para você pegar intimidade com a sua máquina específica, né? E cada máquina tem alguns detalhes. No meu caso era Aran, e a Aran tem uma curva de aprendizado longo, né? E aí, depois de um tempo, você chegou na Flare, né? Na Signature. E aí eu acabei nesse meio tempo, mas antes de falar da Flávia, você falou um ponto bem legal, que é a questão do café. Muita gente acaba indo, pega uma Oster igual a que eu tinha, a Primalatte, ou às vezes até a Philco 15 bar, ou dessas máquinas mais acessíveis hoje, e assina um café, por exemplo. Então, o café de assinatura vai chegar qualquer café para você. É. E o perfil que chega, o café não é ruim, mas não é o que você espera de um expresso. Quando no começo, quando você busca um expresso, você quer um expresso perto daquilo que você tomaria numa Sim, aquilo que cafeteria. você tem como referência. E a nossa referência de café expresso é um café mais chocolate, Exato. né, caramelo, a nota mais ali bem puxada para isso, com um final mais persistente, talvez até amargando ali um pouco, porque é o que é Uhum. acostumado. Pela E intensidade, né? isso. E aí, quando você tenta já de cara ir para um outro grão, isso gera uma frustração muito grande. Você acha, nossa, tá tudo errado porque tá super ácido. É, mas era isso, né? Não tem da onde É. mudar muito aquilo, é o perfil do café. E justamente assim que nessa pesquisa, depois eu com essa máquina, eu queria uma máquina melhor, e eu estava indo para os Estados Unidos a trabalho, eu queria trazer uma máquina, e só que bom, eu não gosto, odeio carregar coisa pesada e etc. Eu queria alguma coisa que eu pudesse carregar também, sem problema, sem ter problema com alfândega e etc. Eu encontrei a Flare. Eu fiquei bem tentado a comprar a Flare 58, mas eu pensei assim, não, pode dar errado, melhor errar pagando um pouco mais barato, eu vou tentar com essa aqui que é mais simples. Vi vários vídeos, todo mundo falando que conseguia ter um resultado legal, eu falei, essa daqui, mais simples assim, né, mais barato, a diferença de preço é bem grande entre uma e outra, Sim. e aí eu fui por ela, comprei ela, cara, foi assim, uma das melhores compras que eu já fiz, e eu era apaixonado por aquela máquina, principalmente eu me descobri nela, tem todo um ritual para você usar a máquina, aquece o corpo, coloca, tem que fazer bastante coisinhas nela, e É. eu gostava, era um ritual que eu gostava bem, e principalmente para mim era a questão do medidor de pressão. Então, assim, eu conseguia fazer um perfil da minha extração. Então, da minha cabeça, por alguma razão, eu gostava de tirar 10 gramas a 2 bar, e depois eu
fazia o resto da extração a 9 bar. Para mim sempre eu fui nessa média ali, saía bem legal, então foi por isso que eu me apaixonei pela máquina E, manual. e isso você descobriu usando e pegando intimidade com a máquina, né? No caso com a Flair. E no meu caso também, porque a minha primeira máquina de expresso foi a Aran. E a Aran, muita gente me pergunta, a Aran é boa? É uma máquina excelente, sem dúvida alguma. Mas tem essa curva de aprendizado, até porque você faz a pressão manual, você aquece manualmente. Então, assim, ela tem que estar bem quente para conseguir extrair o café para a máquina não roubar a temperatura que você quer que vá para o café, né? Então, é, é uma máquina muito interessante, mas tem todo esse ritual que tem que ser feito, não tem jeito. E muitas vezes eu percebia, né, no início, o segundo expresso está sendo muito melhor que o primeiro, porque a máquina já estava muito mais quente, né? É. Então, assim, é bem legal essa jornada e o expresso manual também eu acho bem legal. E aí você partiu para o expresso manual e você ficou, né? Porque eu nunca mais te vi usando a máquina, a Oster, semiautomática. A roça já inclusive já foi embora, já foi vendida, e eu me apaixonei por essa questão de eu ter controle total da extração, assim, só depende de mim, obviamente, depois da preparação da cama, com um bom moedor, etc. Nessa época eu já estava usando, eu comprei o King Grider K4, comecei a usar ele, aí cara, assim, eu gosto de fazer muita coisa manual, mas a parte de moer para mim, e principalmente moer para expresso, porque é um processo que demora mais, É, eu desisti e eu passei a usar o moedor da Breville, Breville. e aí fui usando ele para expresso na Flair, e dando super Uhum. certo, e o controle total, assim, era aquela... E tem muita gente que acha que é bem trabalhoso e não é. Era assim, o trabalho não vou dizer que é o mesmo, é diferente. Você tem mais etapas, mas o tempo de entre você começar e ter o café é o mesmo. E Sim. aí entra a parte que era o mais difícil, que é justamente o tempo de ter o próximo café. Eu acho que você É. tinha isso na Aran também, que o Então, tempo de você extrair o primeiro e pular para o segundo, aí é muito grande. então, aí o que acontece? Você tem o tempo de aquecer a máquina manualmente. Aqui no meu caso, que eu estou com a Fiamma Minibar, eu tenho que ligar ela e esperar um pouco, né, uns 10, 15 minutos. Nesse tempo, você já está aquecendo a sua máquina manual. O segundo na Aran, ela até sai legal, sai em seguida. Mas se você tomar com calma o primeiro expresso, quiser o segundo, aí você volta lá para o início da jornada, lá, esquentar a máquina de novo. E é isso que o pessoal tem que sempre estar atento. É claro que na Aran hoje você já tem alguns recursos, como utilizar uma resistência para esquentar a máquina, né, na tomada, mas eu sempre usei ela da maneira que ela foi criada, né, sem utilizar esses recursos. É que a Aran ela ainda tem a facilidade que você tira o porta-filtro ali por baixo e ele vai. A Flare na Signature, você tinha que tirar a cabeça inteira e desmontar, fazer a É, limpeza, voltar, ele ainda estava quente, estava super legal, mas isso tomava mais um tempo. E aí, por isso, eu eu tive um leve arrependimento que eu falei, eu precisava ter comprado a 58, que usa um porta-filtro padrão, já tem todos os acessórios de 58 milímetros, e aí eu migrei para 58, que por sorte também já tem aquecimento do compartimento da água, o que facilita muito, muito o trabalho, mas voltei àquele estágio de eu tenho que ligar ela antes, deixar ela aquecer, o que eu não precisava na outra, porque na Signature eu tirava a cabeça, colocava dentro de um copo, literalmente, jogava uhum. a água quente por cima, ele já estava ali quente, eu voltava e já seguia para o meu café, então era bem rápido. Eu fazia Agora não. isso também na Aran. Eu tirava o porta-filtro e botava submerso na água fervendo, que acelerava muito o processo. Agora, tem algum acessório que você usou ou usa que assim fez uma grande diferença no expresso? Eu vou falar o meu Tem, depois. tem. Eu acho que no Expresso hoje, uma das coisas que faz mais diferença é o WDT. Eu já testei sem, já testei com distribuidor, já testei tampers diferentes, né, com pressão, sem pressão, e a única coisa que realmente, se não usar num porta-filtro
naked, né? Pensando nesse ponto, porque se você usar um fechado, você vai ter pouco problema, você vai ter um resultado ali, ok, mas pensando num filtro naked, aí o WDT faz toda a diferença e é É. Isso é legal, necessário. isso é legal. Eu também uso muito, eu só uso o Naked em casa. E o Naked ele acusa qualquer problema na compactação, na distribuição, né? E no meu caso também, o acessório que mudou meu expresso aqui em casa foi o WDT. É um equipamento barato, simples, dá até para fazer em casa, né? É. Eu já tive um que eu fiz em casa, mas depois acabei comprando outro por ser um equipamento barato. Acho que não fazia muito sentido ficar usando uma gambiarra. E no meu caso aqui, o moedor da Breville, em moagens finas, ele gera muito clamps, né? Os blocos de café, Uhum. e o WDT é fundamental. E usando o Naked você percebe, né, que ele não está bem distribuído. Aí quando você usa o WDT você consegue uniformizar a cama do café e fazer a compactação correta. E isso é interessante, né? Porque o WDT é um equipamento que eu não conhecia quando eu comecei a tirar expresso. Eu nem sei quando começou a ficar mais popular, mas hoje em dia tem uma gama de opções de WDT, tem até aquele que você vai girando, né? Você deixa em cima e ele vai quase que fazendo uma dança ali com as agulhas, é bem legal. Mas é um equipamento realmente simples que faz toda a diferença no expresso. Esse aí é um outro problema do Expresso, é a quantidade de acessórios e você acaba. São muitos pequenos acessórios que parecem baratinhos, mas depois que você compra vários, você olhar tudo que você gastou, você já gastou um monte, já errou um monte. Então eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, eu falo: presta bem atenção em quem já usa há muito É, tempo, olha o que que eles estão usando mesmo, porque muitas vezes tem. Eu já fiz muito disso. Às vezes a gente quer gravar um vídeo bonito, você usa alguma coisa que você não usa no dia a dia, mas você quer ali no vídeo deixar, e aí a pessoa acha que você usa aquilo todo dia, ela compra aquele acessório, mas não é assim. Você presta atenção em exatamente o que, que as pessoas estão usando, ou pergunta também, isso vale a pena ou não, e só aí você compra, porque se você sair comprando todos os novos, você falou do WDT, começou com gente usando rolha com agulha, isso. hoje você já tem um WDT que custa $300, é o preço de uma máquina É, de espresso. é. Então você não pode entrar se afundar no consumismo para tentar tirar um expresso, porque o resultado ali entre esse WDT de $300 e um feito na impressora 3D que custa R$ 50 na Shopee, vai ser mínima. O James Hoffman fala muito sobre isso, né, no Hobby do Café, que é muito fácil você se atrair por muitos equipamentos, né? E você acaba gastando muito dinheiro, às vezes até de forma desnecessária. Então, acho que a sua dica aí é bem legal, assim, prestar atenção e perguntar mesmo. Eu gosto de ser bem sincero e o máximo sincero possível para que ninguém acabe comprando algum equipamento que não precisa. E teve um vídeo que eu fiz há pouco tempo falando dos porta-filtros de filtrados que são muito parecidos. Então, se alguém quer, se a pessoa quer ter um resultado diferente, que compre uma prensa francesa depois de ter uma Elita, uma Aeropress, um Klebe, que aí são equipamentos diferentes. E teve um comentário ali que me chamou a atenção, que a pessoa falou que faz parte do processo. Eu até acho que faz parte do processo também, assim como eu tive vários erros, você também falou de equipamentos, até de moedor de hélice. Mas se a gente puder evitar que a pessoa gaste um dinheiro à toa, né? A gente que está criando conteúdo na internet, melhor dos mundos, porque se a gente já errou, eu não quero que outra pessoa erre também, né? Aprenda com os erros do outro. Mas, claro, se a pessoa quer fazer uma coleção de equipamentos, também está aí disponível. É que nem todo mundo tem o luxo de sair comprando esses equipamentos que são caros e muitas vezes até taxados, né? E fica caros mesmo. Eu acho que as pessoas têm que enxergar você, muitas outras pessoas que estão ali mostrando no dia a dia, em diversas redes sociais, as coisas, não colocar isso como um alvo. A gente mostra para as pessoas poderem ter esse acesso. Eu gosto de assistir vídeo de outros, eu já tive essa sensação de, nossa, eu queria aquele equipamento, eu quero aquele equipamento, eu estou perdendo aquele equipamento, e hoje em dia eu vejo que não. Por exemplo, eu estou super satisfeito com o meu setup que eu tenho, eu
não vou dizer que eu não queria outra coisa, mas eu não preciso de outra coisa. Se eu tiver, é um luxo, mas eu não Isso, fico mais naquela ânsia de buscar qual que é o novo equipamento, o que, que eu preciso agora. É, isso. é mais hoje, assim, eu quero comprar alguma coisa para poder gravar algum conteúdo, e isso muitas vezes quem está assistindo não entende, que a gente às vezes mostra para eles poderem saber se é bom, se vale a É, pena ou não, e não é uma automaticamente, eu preciso daquilo. É assim, ó, olha, existe isso, veja isso, é, não é uma ostentação nem nada, é a gente dar esse acesso para as pessoas poderem pensar ali, é isso que eu quero ou não. Assim como qualquer coisa, você vai comprar um carro, você assiste vídeos antes, comprar qualquer coisa, você procura conteúdo sobre para você ter a decisão se você quer aquilo ou não. E você falou do WDT, eu vi o seu ali agora atrás em cima da máquina, eu lembrei que eu tinha comprado um bem parecido, ele tem o corpo exatamente igual. E quando a gente foi comparar as agulhas, o meu dessa época tinha uma agulha super grossa. não Então, assim, fazia o foi um erro trabalho, né? que eu cometi porque eu não prestei atenção, talvez, lá na especificação da agulha. É uma agulha super grossa que eu não consigo mexer nela, não é maleável. Ela não fura o dedo justamente por ela ser bem grossa, só que não serve, não Ah, tem função, não resolve, ele não tem a utilidade prática. E a é, gente só foi vendo isso comparando o meu com o seu, porque olhando numa foto, num vídeo, é igual. aparece idêntico. E é um WDT que acaba criando mais caminhos do que quebrando os blocos, né? Ele arrasta a cama inteira, você vai mexer, ele é uma colher praticamente, ele não tem função de WDT, ele só fica arrastando a cama, uma pá. E aí, recentemente, mesmo tendo o King Grinder K4, o Tramontina Breville, você teve uma oportunidade de comprar um outro moedor e você comprou o DF64, né? Foi isso? Isso, eu queria um moedor mais focado em expresso, porque assim, eu não tenho nada contra o K4, eu brinco muito que ele é bem trabalhoso, ele é bem duro para moer, mas eu não tenho nada contra, mas eu tenho a preguiça de moer. E eu queria Uhum. um resultado com lâminas planas, então eu queria buscar um moedor nesse perfil. Eu acabei indo na casa de um outro amigo do Felipe, ele tinha um DF64, testei com ele, o resultado eu gostei do dele, e quando eu tive a opção de comprar, eu comprei essa versão mais focada em expresso ainda, que é o DF64P. E como para mim, o meu foco, eu tomo bastante coado, etc., mas o meu foco é o expresso, então eu fiz essa pequena maluquice, eu investi nesse moedor, e é um moedor que eu quero ficar com ele, e eu escolhi ele justamente pela opção de poder abrir, trocar as lâminas, customizar ele bastante, então eles permitem que você mexa bastante no moedor, então essa foi a minha escolha justamente por isso. Legal. E agora, assim, depois de algum tempo tomando expresso em casa, fazendo expresso em casa, se você fosse olhar ali para uma porcentagem, você tem uma verba. Quantos por cento dessa verba tem que ser destinado para o moedor e quantos para acessórios e máquinas? E máquina, né? O moedor faz toda a diferença, principalmente você pensa no começo, que se você errar no começo, você vai errando, justamente por causa do budget. Às vezes você quer a pressa, faz você ir comprando errado. Então, sei lá, comprar um Time More C2 pensando que vai usar com sua máquina Philco 15 bar. É um setup super barato, vai dar aí uns R$ 600 um setup desse, R$ 700, mas não vai te entregar um resultado. Então é pensar, e hoje em dia com os moedores da King Grider, por exemplo, são moedores que moem para expresso. Se você tem a força e a paciência para moer no É, braço, é. eles vão te entregar uma boa moagem, então você consegue ter um bom resultado ali. Mas eu especificamente eu diria para você investir mais no moedor. Então, sei lá, seriam uns 60, 70% ali no moedor Cara, e eu o resto concordo. na máquina. Eu concordo. E assim, eu tenho dois moedores aqui que eu consigo usar para expresso, tanto o Breville quanto o J-Max. E é isso que você falou, né? O J-Max também não é um moedor macio para moer para expresso, até porque é uma moagem fina.
Então, assim, tem uma dificuldade. E em alguns momentos eu quero chegar e usar o Breville, que é mais rápido. E eu concordo com você sobre essa porcentagem, e às vezes até com uma máquina de entrada, até uma Philco 15 bar, uma máquina bem simplesinha, mas usando um porta-filtro despressurizado e um moedor bom, café bom, sabendo usar ali as técnicas, você tem um resultado muito legal. O Hugo, que é um amigo também do Instagram, que ele fala sobre café, ele estava com uma gaja e ele não estava conseguindo tirar bons expressos. E aí ele começou a tirar expresso com Bravito e aí mudou completamente. Ele falou, cara, bem que você tinha falado do moedor. Então, esse eu acho que é a melhor dica. E eu sempre falo, foca no moedor. Até independente se você vai usar expresso ou só coados. É claro que o café coado, ele requer menos do moedor, né? Agora o expresso não. O expresso você tem que focar no moedor. Então, esse é o primeiro investimento. E se você não está podendo fazer esses dois, compra o moedor por enquanto, vai usando até chegar o momento da máquina. O moedor, justamente esse ponto, pegar um moedor bom, só que assim, o moedor, ele já é uma escolha difícil, né? Então, porque você tem tantas opções acessíveis, opções super caras, e aí o É. que esse faz de diferente daquele? Dentro dos moedores, a gente assiste bastante conteúdo, você sempre, quando lançam um vídeo novo, os caras estão sempre falando, esse aqui é o niche killer, porque é sempre o novo moedor do momento, e mesmo entre esses moedores que são mais caros, a própria fabricante do DF que eu tenho, ela tem esse moedor que é um moedor de $400, $500, e ela tem um de $3.000. E os testes comparativos é o resultado, não tem você não enxerga na xícara a, essa diferença de valor. Né? Então, É. assim, tem que também pensar nisso, porque é um mundo sem fim. Então, É. foca num moedor bom, mas um moedor que cabe no seu bolso, mas que você não vai precisar ter que trocar Sim, logo por causa disso. sim. E a escolha do moedor também é muito pessoal, né? No teu caso, você não curte fazer moagem de forma manual, mas tem muita gente que acaba usando esse recurso por ser fácil de comprar, né? Importar e dificilmente é taxado. E é muito mais barato, né? O J-Max hoje em dia se encontra ali por 1.200, o Breville uns R$ 2.000. Então tem uma diferença grande de preço. Então, por muitas vezes as pessoas acabam escolhendo ali o manual por questão do preço mesmo, né? E a qualidade da moagem também. Sim, sim. E o manual tem a facilidade ali de você tanto usar para um coado, um expresso, a configuração ela ser relativamente mais simples, até a limpeza dele. Então, se você hoje vai usar, você tem o Breville também. Hoje eu faço isso. Então, assim, eu começo a usar um grão para o expresso, eu só uso aquele grão até o final, porque não dá para ficar trocando o grão. Você vai limpar o Breville cada vez que você Não, for não querer dá. trocar o grão, então geralmente você deve fazer isso. Uso o Breville para um coado, alguma coisa assim. Quando eu vou fazer um expresso, coloco outro porque. E no manual você limpa fácil. Se você quiser fazer todo dia um grão diferente, é tranquilo. Só passa o pincelzinho ali, limpa. Então, essa limpeza, essa facilidade também é um diferencial. Exatamente. São propostas diferentes, né? O moedor manual ele não retém como o elétrico acaba retendo pó de café. É muito mais fácil de limpar, é portátil, né? Você consegue levar para os lugares. Então, assim, não é uma escolha fácil. Privilegiados somos que podemos ter os dois, mas nem todo mundo pode. Então, é preciso dar uma estudada e ver o que mais te agrada, mais te atende aí no dia a dia. E é um mundo bem legal também, né? O mundo dos moedores é um É. mundo bem atrativo, né? E também tem que tomar cuidado para você acabar não ficando com uma coleção e acaba usando dois, né, no teu dia a dia. Então, tem que ir com calma também. E assim, o mundo do expresso é infinito. Quando você acha que você já chegou no final de todas as técnicas, nada, e alguém chega e fala, vamos colocar uma esfera congelada para extrair em cima dela, porque ela vai ter 40% mais aromas compostos que tem ali no café. É.
ou congela o copo. Antes eu falava, não, você coloca o copo em cima da máquina. Não, agora o copo não é mais quente, o copo também tem que estar congelado. Então você não pode entrar nessa pira, você tem que primeiro encontra o É, que você gosta, e óbvio, você tem a chance de testar, de poder provar outras técnicas. E eu falo, inclusive, assim, para mim o melhor expresso que tem é o meu mesmo, porque eu faço expresso para mim. Eu exato, tiro o expresso que eu gosto. Então eu cheguei no ponto do expresso que mais agrada meu paladar, e que se eu te chamar para tomar um expresso aqui, talvez você não vai gostar tanto. concordo. E, e para isso eu também gosto de vez em quando tomar outros expressos justamente para calibrar meu paladar e ter certeza ali que, beleza, é isso mesmo, aonde que tá, porque senão você vai acostumando e não tem acesso a outras coisas, então tem que ter essa calibragem. E aí a gente começa a entrar num outro problema, né? Porque depois que você começa a tirar expresso em casa, regular para o seu gosto, fica cada vez mais difícil tomar expresso na rua, né? Hoje tem poucas cafeterias aqui no Rio de Janeiro que eu consigo tomar expresso, pouquíssimas, mas faz parte. Cara, deixa eu te agradecer aqui pelo papo e vamos fazer aqui uma conclusão do que a gente, então, recomenda para quem está entrando nesse mundo dos expressos, no que ele foca, então? Vamos chegar numa conclusão aqui. Equipamentos, olhou, quer entrar. Então, primeiro tem que estudar, né? Assiste bastante vídeo sobre expressos, tem bastante conteúdo na internet, livros, né? Tem bastante conteúdo em Sim. livro. E quando ele parte para equipamento, qual a tua sugestão aí? Acho que o primeiro passo é comprar um bom moedor. Aí, nessa questão do bom moedor, depende do seu bolso. O seu bolso define qual que é o seu budget. Você já Isso. quer chutar o balde dentro dos manuais, então né, você vai pegar um Zepresso Até um melhor. K4 Você também. não, aí se você já tem um budget mais Ah, tá. baixo, um Entendi. K4 é um ideal. Nesse ponto, você tem que ter um tamper legal também, porque geralmente uma máquina mais barato, nem mesmo as mais baratas, se você pensar na própria, o tamper que vem com a Breville, por exemplo, é um Não são. É de tamperzinho. plástico, é muito É, simples. Então você vai então precisar de um tamper legal. você consegue tampers bons hoje no mercado, com peso legal, com a qualidade muito boa, é bem barato também, você consegue um WDT, e aí a escolha da máquina também. E depois da máquina, um grão. Tem que pensar muito Exato, nisso. exato. Cuidado com o grão. Se você não sabe o que você quer ainda, o que você gosta, foca em grão chocolate, caramelo, nesse ponto, ou até mesmo, nem vai no especial direto. Procura boas marcas que tenham gourmet. Geralmente, todas essas torrefações especiais, eles têm um padrão ali, um gourmet. Compra um meio quilo gourmet e começa a tentar usar esse para afinar a máquina, entender como que funciona, então você vai gastar menos, é mais barato. Isso é importante falar, porque no início da jornada você vai precisar treinar muito. Então, comprar meio quilo de um bom café gourmet vai te ajudar aí nesse momento. Então, também isso é uma boa dica. Não sair comprando o café super caro ali, porque você vai ficar até com pena de gastar. Então, começa com um café mais barato, 500 gramas de café, e vai aprendendo. Isso, E e é tira isso, cara. expresso. Tem a milhagem aí ou litragem, né, como falam no Tem que vinho, ter. fazer litragem de expresso. Bota a máquina É, para funcionar e porque vai isso é testando. importante, é pegar intimidade com o seu moedor, com a sua máquina, e vai aprendendo, né? Isso aí é uma jornada longo prazo. É diferente dos cafés filtrados, né? Mas é isso, cara. Obrigado aí pelo papo. Vamos encerrando por aqui. Então, cara, se você gostou desse papo, deixa aqui sua recomendação. Foi o primeiro que a gente fez, de repente a gente faz outros, né, Alice? Vamos conversando aí e trazer mais conteúdo aqui para o canal. Beleza? E se inscreve lá no Valeu. canal do Lício também. Ele tá meio preguiçoso lá, mas tem que postar mais, hein, Lício? Pode Mas é isso. deixar, vou postar mais aí. Se o pessoal comentar aqui e pedir, eu posto mais vídeos Pô, lá. mais conteúdo da Flare, cara. Eu vou deixar o canal do Lício aqui linkado na descrição, no primeiro link, o canal dele e o Instagram também. Valeu, falou, cara. Obrigado, Pedro. Obrigado Obrigadão pelo aí pelo convite. papo. Até a próxima.